Pensa rápido, qual a primeira cor que vem na sua cabeça quando a gente fala de desenho animado moderno? Pois é, essa mesma. E hoje vamos finalmente responder uma das perguntas mais clássicas da cultura pop. É isso mesmo, por que raios os Simpsons são amarelos? Essa cor é tão deles, é a marca registrada, que a gente quase nunca para pra pensar de onde isso veio. Qual a origem dessa escolha que parece tão estranha, mas que ao mesmo tempo é simplesmente perfeita? Ok, vamos mergulhar nisso. As duas explicações mais famosas, digamos as oficiais, vêm dos próprios criadores da série. E elas são quase um debate amigável entre uma jogada de marketing genial e uma solução bem pé no chão de pura praticidade da animação. De um lado, a gente tem a versão do Matt Groening, o grande criador. Para ele, foi puro marketing. A ideia era criar um flash amarelo tão forte que qualquer pessoa que estivesse ali zapeando pelos canais parasse na hora e pensasse: opa, isso são os Simpsons. Brilhante, né? Mas aí veio o diretor David Silverman com uma razão bem mais prática. Se liga, o Bart, a Lisa e a Maggie não têm uma linha que separa o cabelo da testa. Se a pele deles fosse de uma cor normal, ia parecer que a testa foi cortada, meio cerrada. Fica estranho, né? O amarelo foi a solução visual perfeita para esse problema. Agora, aqui é que a coisa fica interessante. Essas duas histórias são ótimas, fazem todo sentido, mas elas não contam o quadro completo. A decisão não veio só de cima, não. A verdadeira origem dessa escolha ousada veio de quem estava lá, na linha de frente, com a mão na massa. Então, quem foram os verdadeiros arquitetos por trás dessa ideia? Chegou a hora de dar os créditos aos heróis não tão famosos que deram a Springfield a sua identidade visual inconfundível. Acontece que as 3 primeiras e clássicas temporadas foram animadas por um estúdio chamado Klasky Csupo. E foi lá que a colorista George Pelusi teve a grande sacada. Não só a pele amarela, mas também o icônico cabelo azul da Marge. A meta dela? Criar algo que não se parecesse com absolutamente nada que já tinha sido feito. Só que a ideia quase foi pra gaveta. Foi o produtor Gabor Supô que teve que bater o pé e defender essa escolha contra os executivos, que acharam tudo aquilo bizarro demais. E essa frase do Gabor Supô resume perfeitamente o espírito da coisa. Todo mundo dizia, não se pode ter pessoas com pele amarela. E eu disse, ué, por que não? Às vezes, as melhores ideias nascem exatamente quando a gente desafia o porquê sim, não é verdade? Mas a história fica ainda melhor, porque além da praticidade, da visão artística e da teimosia, existe uma explicação científica que mostra por que o amarelo foi objetivamente a escolha perfeita. Vamos por partes, que isso é bem legal. Primeiro, a teoria das cores. No sistema RGB das telas de TV, o amarelo é a cor complementar do azul. Ou seja, personagens amarelos literalmente saltam da tela quando o fundo é o céu azul de Springfield. Segundo, a psicologia. A gente associa amarelo com energia, com alegria, com atividade. Não é coincidência que os Minions, ou a alegria de Divertidamente, também sejam amarelos. E para fechar, a acessibilidade. É uma cor de altíssima visibilidade, que se destaca muito e funciona bem até para a maioria das pessoas com daltonismo. Mas a história tem uma última camada. E essa é talvez a mais surpreendente de todas. Acontece que os Simpsons não foram os primeiros personagens amarelos a causar um rebuliço na cultura pop. Existe um parente distante e secreto nessa história. Vamos fazer uma viagem no tempo, mas bem para trás, tipo 1895. Quase um século antes dos Simpsons, uma tirinha de jornal chamada The Yellow Kid virou uma febre, um fenômeno. Ele foi um dos primeiríssimos personagens a ser impresso em cores, e o seu camisolão amarelo era inconfundível. Agora corta para os anos 80 e os Simpsons aparecem, continuando, mesmo sem saber, esse legado curioso. E a semelhança entre os dois é simplesmente espantosa. Dá uma olhada nessa comparação. O Yellow Kid era um garoto de rua, orelhudo, com um sorriso malandro, que usava o humor para criticar os problemas sociais da época dele. Agora, pensa no Bart Simpson. É, basicamente, a versão moderna desse mesmo personagem. A conexão histórica é inegável e muito maluca. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que a gente descobre? Que não existe uma única resposta certa. A cor dos Simpsons é o resultado de uma verdadeira tempestade perfeita de fatores. Então, vamos resumir a receita desse sucesso. Começou com um problema prático de animação, que se juntou com um golpe de gênio do marketing. Tudo isso foi impulsionado pela visão artística de uma colorista e a coragem de um produtor. Depois, foi validado pela ciência das cores e, de forma inacreditável, ainda ecoou uma história de quase 100 anos atrás.
Não foi só um fator, foi a combinação perfeita de todos eles. E isso tudo me leva à pergunta final, que eu quero fazer para todo mundo que está assistindo. Depois de entender a praticidade, a arte, a ciência e até a história por trás do amarelo, sério, dá para imaginar os Simpsons de outra cor? Verdes? Azuis? Parece impossível, né? Deixa aí nos comentários o que você acha. E claro, se curtiu descobrir essa história, não esquece de deixar aquele like e compartilhar, que ajuda demais a gente a trazer mais análises como essa. Valeu e até a próxima!